bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus, Ele usa quem Ele quer. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Nós vamos ver nesse estudo que Deus usa também os animais para a glória do nome dele. Vamos ao tema de hoje. Animais a serviço de Deus. Nosso texto base está em Romanos capítulo 11, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E no estudo anterior, nós vimos que Deus usou uma jumenta. Deus usou uma jumenta para salvar a vida do profeta Balaão. Vamos conferir Números 22, 32 e 33. Eis que eu saí para ser teu adversário. Era o anjo do Senhor falando com Balaão. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então, a gente vê que Deus usou uma jumenta para salvar a vida de Balaão. Mas nós vemos também que na Bíblia fala sobre um outro jumento. E esse outro jumento ele foi usado como um meio de transporte. Sabe para quem? Para o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento. Mas sabe quem havia profetizado sobre isso? O profeta Zacarias. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá-te justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. É interessante que Deus tremendo, que o profeta Zacarias ainda fala para o povo de Israel que o Messias entraria em Jerusalém montado. Nós vamos lembrar também de outros animais que foram usados por Deus. Vamos, por exemplo, lembrar de Noé. Noé, ele teve uma pomba como mensageira de boas novas. Gênesis 8:11. Fala assim: e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha que tremendo. Como é lindo você saber que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas ainda voltando a Noé, Noé também, ele teve a seu favor o serviço de um corvo. Um corvo foi soltado por Noé para saber se as águas já haviam secado após o dilúvio. Gênesis 8:7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Um outro mensageiro, um outro animal usado por Deus. Agora, por falar em corvo, você se lembra que o profeta Elias, ele foi servido por corvos? Corvos serviram ao profeta como um garçom, 1 Reis 17:6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Para você ver como Deus usa quem Ele quer, né? Agora, se nós pararmos um pouquinho, vamos lembrar dos leões? Como é bom nós entendermos que Deus usa quem Ele quer. E Deus usou leões. E a Bíblia nos fala que leões tiveram que jejuar, passar fome, mas não puderam se alimentar dos servos de Deus. Vamos lembrar primeiro de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 22, que é mais conhecido por praticamente todas as pessoas. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho
cometido delito algum. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado pelos leões, mas o servo de Deus é guardado por Deus. E os animais, eles são criaturas de Deus, e Deus usa do jeito que Deus quer. Então lembra que eu falei, vamos falar de Daniel, que era alguém mais conhecido? Mas você se lembra que a Bíblia fala sobre um profeta novo que profetizou contra Jeroboão, contra o altar que Jeroboão havia construído. E olha, esse profeta novo, ele foi enganado pelo profeta velho. 1 Reis 13:24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Um leão encontrou o profeta novo no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Só que aí a gente vê que esse profeta novo, que foi enganado pelo profeta velho, ele se deixou ser enganado porque ele não ouviu o que Deus mandou ele fazer. Porque Deus, ele deu todas as orientações para aquele profeta novo, e quando ele é enganado pelo profeta velho, aconteceu isso na volta desse profeta ao seu lugar, à sua residência. Mas vamos sair um pouco dos leões. Você se lembra que Deus, ele usou muitas vezes o peixe. Ele usou o peixe para salvar a vida do profeta Jonas, aquele profeta desobediente. Vamos ver, Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe por que Deus usa os animais? Porque os animais são obedientes a Deus, porque os animais estão sujeitos a Deus. E Jonas, no capítulo 2, verso 10, nos mostra justamente esse grande peixe obedecendo a voz de Deus. Vamos ler? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. É tremendo a gente entender. Oxalá, se nós pudéssemos obedecer a Deus inquestionavelmente, assim como os animais obedeceram, assim como os animais obedecem. Lembra também na passagem que um peixe trouxe dinheiro para pagar o imposto que estava sendo cobrado por Jesus? Jesus mandou justamente Pedro ir lá e recolher o dinheiro da boca desse peixe, Mateus 17:27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Jesus conversando com Pedro, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus estava sendo cobrado de um imposto indevidamente. Não era para Jesus pagar, mas Jesus não queria que o povo, que as pessoas se escandalizassem com ele. Então nós vemos que Jesus, ele foi servido por um peixe. E quantas vezes Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixes para saciar a multidão? Mas falar em saciar a multidão, você lembra que Deus usou codornas ou codornizes para alimentar o povo de Israel lá no deserto? Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Mas aí quando a gente vê Deus alimentando aquele povo de Israel, que não era pouco, Deus, ele providenciou o alimento, Deus, ele providenciou codornas, para justamente aquele povo ter a sua vontade satisfeita, vontade de comer carne. E falando em Moisés, eu me lembrei de Arão. Você lembra quando Deus fala com Moisés, fala com Arão e manda eles irem até Faraó? E Moisés fala assim, mas como que Faraó vai acreditar que é o Senhor que me enviou? Aí a gente vê o que tinha na mão de Arão. Pois é. E o que aconteceu com o que tinha na mão de Arão? Vamos conferir Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara, que estava na mão dele, né? Lançou diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente.
serpente. Olha só, Deus usando aí, no caso, transformando a vara de Arão em serpente. Deus usou muitos animais na Bíblia, mas também Deus usou muitos animais como juízo. No caso de Arão foi como um sinal. E agora vamos ver a questão de Deus usar animais como juízo? Ainda falando de Moisés e de Arão, falando de Faraó, falando do Egito, você lembra? Deus enviou várias pragas para o Egito. E nas pragas, algumas eram de animais, de insetos, de bichinhos, né? Exemplo, sapos, rãs. Vamos ver Êxodo 8:3. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos e as tuas amassadeiras. Olha só, Deus providenciou como juízo para que Faraó libertasse o povo de Israel pragas de rãs. Mas não ficou só nisso não. E as pragas de piolhos? Êxodo 8:16. Fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos. Imagina aquele povo naquele momento com aquele monte de bicho na cabeça. Mas também Deus usou a praga das moscas. Êxodo 8:24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Ainda para a gente entender que Deus usa quem Ele quer, Deus usa como Ele quer, Deus usa pequeno, Deus usa grande, tanto no reino animal como no reino nosso, no reino dos humanos. Mas voltando ainda a Faraó, você lembra da praga dos gafanhotos? Êxodo 10:12 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a árvore da terra, tudo que deixou a Saraiva. E a gente vê novamente, Deus é um Deus tremendo. Deus mandou todas aquelas pragas lá para mover o coração de Faraó. E as serpentes? Certa vez o povo de Israel estava murmurando contra Deus e contra Moisés, e o Senhor levantou serpentes no deserto para picar aquele povo, e todos que as serpentes picavam morriam. Números 21:6. Fala assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo. Mas aí a gente vê também que Deus manda o escape, né? É quando Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocar, e todos que olhassem para aquela serpente, após ser picado pelas outras serpentes, não morreria. Vamos ver mais um pouquinho? Duas ursas para vingar o profeta Eliseu naquela época. Não era fácil não. Foram fazer bullying com Eliseu. Olha o que aconteceu. 2 Reis 2:23 e 24. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, está falando de Eliseu, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, fazendo alusão ao profeta Elias. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Era brincadeira não, mexer com homem que estava passando por um momento onde tinha perdido Elias. Ainda foram zombar, foram fazer bullying com ele e não deu certo. Mas e os cachorros? É tão lindo ver cachorro, mas cachorro selvagem não é lindo não. Cachorro selvagem era cachorro bravo, era cachorro que comia carne humana. Sabe de quem que o cachorro comeu? Comeu a carne da Jezabel, a esposa do rei Acabe, 2 Reis 9:36. Então voltaram, fizeram saber a Jeú, tá? E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Lembra por quê? Porque Jezabel pegou o dono daquele campo chamado Nabote e mandou matar a Nabote.
usou de artimanha, usou de estratégia para pegar a vinha de Nabote e dar para o rei Acabe. O rei Acabe também não ficou impune, não. Sabe o que aconteceu? O rei Acabe, ele morreu na guerra, mas havia uma palavra do profeta Elias, que o rei Acabe, ele teria o seu sangue lambido pelos cães, e aconteceu isso mesmo. 1 Reis 22:38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, o carro aonde estava Acabe, que Acabe morreu na guerra, ficou o sangue dele, foram lavar esse carro aonde esteve o rei Acabe, e os cães lamberam o sangue aonde as prostitutas se lavavam ali naquele tanque, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Aí a gente vê o que o Senhor fala, o Senhor faz acontecer. Os animais, eles foram usados também na Bíblia como alegorias. Vamos lembrar do ser simples como a pomba e ser prudentes como as serpentes? Vamos melhor do que lembrar, vamos conferir na Bíblia, Mateus 10:16. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Temos que olhar os animais e temos que aprender com os animais. Assim como nós devemos aprender com a formiga a não sermos preguiçosos. Lembra de Provérbios 6:6? Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Olha só como nós somos advertidos, como nós precisamos olhar para os animais e aprendermos com ele. Mas também nós devemos aprender com a águia. A águia é um animal ágil, é um animal visionário. Visionário assim de ter uma visão ampla. Vamos ver Isaías 40, verso 31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que interessante. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Devemos ser ágeis, devemos ter uma visão ampla, não olhando somente para o aqui e agora, mas tendo uma visão ampla, tendo uma visão espiritual. Um dos símbolos, falando em espiritual, um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. E é interessante que João Batista, ele testifica que no batismo de Jesus, ele viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. João 1:32. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Essa passagem é muito linda, porque aí a gente vê a Trindade, a gente vê Deus falando lá do céu, a gente vê o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a gente vê Jesus em forma de homem, né, sendo batizado, saindo das águas. Vamos começar a concluir. A atitude dos animais que nos mostra a Bíblia são atitudes de obediência a Deus. Isaías 1:3 diz assim, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Eu acho lindo Deus citando os animais para corrigir o comportamento do povo de Israel. Como nós precisamos olhar para o comportamento desses animais. Nós vamos concluir. Para concluir, eu não posso deixar de falar sobre a ovelha, que é um bicho que eu amo muito. Salmo 79, verso 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, de geração em geração, para sempre te adoraremos e cantaremos os teus louvores. O salmista, ele fala isso, e nós somos ovelhas do teu pasto, somos considerados como ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar atentos, que possamos observar os animais e possamos aprender com estes animais a sermos obedientes ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.